Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós vamos aprender sobre verbos. Verbo é a palavra que exprime ação, estado, mudança de estado também ou fenômeno da natureza. Vamos a um exemplo de cada. Ação, correr. Estado, ficar. Fenômeno da natureza, chover. Vamos identificar os verbos nas frases. A gata Diana correu pela sala enlouquecidamente. Correu é o verbo e ele indica ação. Marcos ficou enjoado durante a aula. Ficou é o verbo da frase e está indicando estado. Pedro acordou tarde na segunda-feira. Acordou está indicando uma mudança de estado. Ele acordou, ele estava dormindo e acordou, mudou o seu estado, né? Então, mudança de estado aqui. Choveu ontem o dia inteiro. Choveu é o verbo da frase, indica fenômeno da natureza. Lúcio, o carteiro, entregou as cartas com atraso. Entregou é o verbo da frase, indicando ação. Janaína está triste hoje. Está é o verbo da frase, indicando estado. E estado novamente, né? Porque aqui, olha, está triste é como Janaína está, né? Então, é um estado de Janaína, assim como aqui em cima, ó, Marcos ficou enjoado. É um estado de Marcos, ele ficou enjoado, tá? Joaquim e Débora irão ao cinema no sábado. Irão é o verbo, que indica ação. Trovejou na noite de sexta-feira. Trovejou é o verbo da frase, que indica fenômeno da natureza. Classificação do verbo. Um verbo pode pertencer à primeira conjugação quando ele termina em ar. Amar, falar, caminhar, sentar, morar. Ele vai pertencer à segunda conjugação quando ele termina em er. Vender, perder, correr, fazer, mexer. Ou vai ser da terceira conjugação quando terminar em ir ou em or. Partir, subir, ouvir, compor e pôr. Mas atenção, comprei é o verbo comprar, pertence à primeira conjugação. Sentirei é o verbo sentir, pertence à terceira conjugação. Corri é o verbo correr, segunda conjugação. Sorriu é o verbo sorrir, terceira conjugação. Vendeu é o verbo vender, termina com era, ó, segunda conjugação. Amei é o verbo amar, termina com ar, primeira conjugação. Os tempos verbais. Tenho aqui o presente, o passado e o futuro. O presente ocorre no momento. Thalita joga a bola com Henrique e Juliano. Joga é o verbo da frase e está ocorrendo aqui a ação no momento, tá? Então, por isso é presente. Passado já ocorreu. Thalita e eles treinaram para o torneio. Então, treinaram é o verbo da frase e já ocorreu, tá? Então, passado. Futuro ainda irá ocorrer. Eles jogarão futebol na semana que vem. Jogarão é o verbo da frase e ele está no futuro, porque ainda acontecerá. Aqui vamos às pessoas do verbo. Eu tenho aqui 6 pessoas, tá? 3 do singular e 3 do plural. Então, a primeira pessoa do singular é o eu, a segunda pessoa do singular é o tu, a terceira pessoa do singular é o ele ou ela. Do plural, a primeira pessoa é o nós, a segunda pessoa do plural é o vós e a terceira pessoa do plural é o eles ou elas.
Essas pessoas aqui vão auxiliar vocês a conjugar os verbos, tá bom? Empregando a pessoa o verbo. Eu falo. Tu falas. Ele fala. Nós falamos. Vós falais. Eles falam. Vamos abrir agora o livro de língua portuguesa, na página 134, e nós vamos até a 145 hoje. Nessa primeira página, nós temos aí, leiam juntos outra carta, ela faz parte do livro Teodoro e Marina. Nesse livro, dois amigos trocam muitas cartas para se comunicar. Lembra que a gente estudou o gênero textual carta, né? Na aula anterior, nós vimos a respeito disso. Então, aqui é uma continuação. Então, vocês vão ler a cartinha e na próxima página vem assim. Desculpem, eu vou voltar aqui. A número 1 é só leitura mesmo, tá? Que eu não falei para vocês, é só leitura. Aí, a número 2. Releia o início e o final da carta. Aí na letra A, identifique e copie a saudação e o destinatário. Vocês vão colocar lá. A despedida e a assinatura. Na letra B, de acordo com a carta, pinte os quadros que revelam o que os trechos identificados no item A expressam. Aí vem, olha, afetividade, muita formalidade, tom cerimonioso ou intimidade, tá? Na número 3, Marina escreveu empregando palavras e expressões comuns no dia a dia. Circule abaixo as palavras e expressões que demonstram esse uso. Me avise quando isto acontecer, tá? Ah, viver é tão bom. Tomara que a sua avó seja legal. Oi, Teodoro. Então, vocês aqui vão circular as expressões que demonstram, tá? O dia a dia. Demonstram expressões aqui do dia a dia, coisas que a gente fala no dia a dia, tá bom? E vão circular. Letra B. Releia esse trecho. Vocês vão reler o trecho e vão assinalar as alternativas adequadas para completar a seguinte ideia. Esse tipo de repetição de palavras é comum na. Então, aqui vocês vão perceber uma repetição de palavras, tá? Isso é comum na língua falada no dia a dia, na forma mais respeitosa de se dirigir a alguém, na escrita de documentos, na escrita de textos mais informais. Então, preste atenção que assinale as alternativas. Então, tem mais de uma. Vocês vão assinalar. Letra C. Em tomara que a sua avó seja legal, por que razão a menina usou 3 pontos de exclamação ao invés de 1? Tá? Vocês vão colocar aqui por que ela fez isso aqui, que ela colocou logo 3 pontos de uma vez, ok? Na próxima, número 4, assinale características presentes na carta de Marina. É uma carta mais informal e espontânea, ela usa expressões mais comuns em ocasiões formais, ela faz um comunicado de forma objetiva ou expressa sentimentos e emoções. Então, preste atenção que também está no plural, características. Então, tem mais de uma para assinalar, tá? Sobre a carta de Marina. Número 5. Na carta ao lobo, o advogado ou advogada usa as expressões ilustríssimo, vossa senhoria e prezado. Letra A. Essas expressões seriam adequadas para colocar lá na carta de Marina? Sim ou não? E você vai explicar. Letra B. E na carta de Sam? Essas expressões seriam adequadas? Sim ou não? E por quê? Vocês leram a carta de Sam, né? Então, aliás, leram todas as cartas. Então, e na carta de Sam? As expressões ilustríssimo, vossa senhoria e prezado seria ok? Seriam adequadas? Sim ou não e por quê? Na letra C,
Que expressão Sam emprega que revela respeito e certa formalidade? Então você vai lá na carta de Sam de novo. Sam, aquele cachorrinho, lembra que estava escrevendo? Que ficou lá na escola para ter comportamento, para aprender a se comportar? Então você vai colocar aqui a expressão, tá? Que o Sam faz lá na carta, escreve na carta, que indica formalidade. Número 6. Qual das 3 formas de escrever cartas você escolheria para se comunicar com um amigo que se mudou e foi morar muito longe de você? A do Lobo, a do Sam ou a de Marina? Fale sua escolha e ouça dos colegas. Então você pode até responder a número 6 aqui nesse cantinho, tá? Qual a carta que você utilizaria para se comunicar com um amigo que se mudou? Hora de organizar o que estudamos, vem aqui um resuminho sobre esse gênero textual, a carta, tá? Vocês podem ler, que é muito bom, né? Vocês podem rever isso aqui. Comunicação escrita entre pessoas que geralmente estão distantes. Aí fala aqui, ó, a pessoal e a não pessoal. Aí fala das intenções, a construção, né? As partes dessa carta, a linguagem. Das duas, né? Tanto de uma e de outra. E aqui está trazendo intenções de novo, só que agora da não pessoal. Então vocês leiam para poder relembrar, refrescar a memória. E aqui embaixo vem a prática da oralidade. Opa, pulei demais. Aqui vem assim, número 1. Em sua opinião, Sam sabe conviver em harmonia? Explique o que você pensa sobre isso. E a número 2, Sam incomodava os vizinhos e se sentia incomodado por eles. É fácil conviver com as pessoas no dia a dia? Quais são os maiores desafios que encontramos no convívio com as pessoas? Gente, a número 1 e 2 eu coloquei lá na plataforma, no arquivo, no formulário, tá? No Blank Quiz. Né? Como eu fiz em história, eu coloquei também em português para vocês poderem responder por lá, pelo formulário. Vocês não vão precisar mais mandar foto, nem escrever a resposta nos comentários. Vocês só vão preencher o formulário, né, com o nome direitinho de vocês e vão responder as questões lá. Aqui outras linguagens. Traz um quadrinho do Snoopy, leia como foi uma troca de cartas entre Snoopy e Spike. Aí aqui, número 1, 2 e 3, vocês vão responder no próprio livro. Como sabemos que Spike é irmão de Snoopy? Na número 2, observe bem as imagens dos quadrinhos e responda. Qual será a razão de Snoopy e Spike se comunicarem por meio de cartas e não por outro meio de comunicação? E número 3, Spike esperava receber um convite para esse concurso? Explique, tá? Então aqui vocês vão ler o quadrinho e vão responder aqui no livro. Aqui é Tecendo Saberes, traz um texto aqui, olha, os meios de comunicação. Hoje em dia há muitas formas de nos comunicarmos por escrito, mas não foi sempre assim. Leiam um trecho de um artigo de Beto Pimentel, publicado na revista Ciência Hoje das Crianças. Ele conta um pouco sobre a forma de enviar mensagens em um tempo passado, um tempo que passou, né? Muito antes do celular. Aí vem aqui escrito esse textinho, é interessante, vocês leiam, por favor. E depois nós vamos para um outro texto, letra de canção. Veja um trecho da letra de uma canção de Moraes Moreira, muito tocada na época de carnaval, e que fala do pombo correio, né? Que era um meio aqui, né, de comunicação, tá? Muito antigo. Aí aqui até tem a fotografia, ó, do correio levando aqui nas patinhas, ó, a carta, ok? Então leiam essa musiquinha aí de Moraes Moreira. Outro texto do mesmo gênero, um pouco mais sobre carta. Agora, quer saber como começou a história do cachorro Sam? Leia a primeira carta enviada por Sam, a senhora Leroy. Aí aqui nós temos a primeira carta que o Sam escreveu, tá? Vocês vão ler essa cartinha. E aí nós viremos para esta página
que vai ter verbo para fazermos. Verbo como marcador de tempo. Número 1. Releia os trechos a seguir, observando os verbos em destaque. Seu desafio será escrever se esses verbos se referem ao presente, ao tempo presente, ao passado ou ao futuro. Na letra A, escreveremos a Vossa Senhoria em nome da nossa cliente, a senhorita Chapeuzinho Vermelho. Então, escrevemos a Vossa Senhoria, tá? Então, preste atenção se está ocorrendo no presente, no passado ou no futuro. A letra B, nós temos dois verbos, ó. Informamos a Vossa Senhoria que se esse abuso não cessar imediatamente, nos veremos obrigados a chamar o lenhador do reino. Então, informamos e veremos. Você vai ter que dizer os dois, tá? Esse aqui informamos em que tempo está e veremos em que tempo está, tá? Presente, passado ou futuro. Na letra C, nós também temos dois verbos. Vocês vão ler a frase e vão aqui colocar em que tempo esses verbos estão. Na letra D, a mesma coisa e na letra E também. Número 2, releia este trecho da carta de Marina, observando os verbos destacados. Eu sei nadar e até o ano passado pratiquei natação 2 vezes por semana, mas sempre fui touca branca. Acho que não é meu esporte predileto, mas foi o esporte predileto da minha mãe. Então, na letra A, copie os verbos que estão no presente e copie os verbos que estão no passado. Os verbos já estão em negrito, ó. Esses aqui são 5, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vocês vão colocar aqui quais são no presente, quais estão no passado. Na letra B, reescreva o trecho no tempo passado, como se a menina contasse um fato muito habitual. Comece o trecho assim. Eu sabia nadar. Aí você vai continuar. O trecho é esse aqui da página anterior, tá vendo? Eu sei nadar. Lá no passado, tá? Eu sabia nadar. Então você vai modificar, você vai transformar esses verbos aqui, ó, pro passado, tá? Então como ficaria? Eu sabia nadar e até o ano passado praticava natação 2 vezes por semana. Então, você vai mudar para lá, ó, e vai reescrever aquele trecho todo, colocando esses 5 verbos no passado, tá? Número 3. Reescreva os verbos destacados a seguir no tempo futuro. Letra A. É difícil imaginar. Então, você vai colocar essa frase aqui no futuro, tá? É difícil imaginar no futuro como que será, tá? E dessa uma dica agora. Letra B. Fui bastante moderado. Então, fui bastante moderado, passando para o futuro, como ficará? Letra C. Preciso ter paciência. Coloca para o futuro. Letra D. O que isso representa em anos caninos? Vamos lá, colocando para o futuro. Ainda vai acontecer, só você pensar. Ainda vai acontecer. Como que eu vou reescrever isso? Aqui traz um lembrete, né, do que é o verbo. Verbos são palavras que alteram sua forma, isso é, sofrem variações para indicar os tempos, presente, passado e futuro. E aqui vem pessoas do verbo. Releia e observe os verbos em destaque. Costumo dizer que todos temos de aprender a conviver em harmonia. Não quero deixá-la alarmada, mas a ideia de uma fuga passou-me pela cabeça. Que palavra pode ser usada antes desses verbos, indicando a pessoa a quem estão se referindo? Ao invés de falar assim, ó, costumo dizer, que começou logo com o verbo a frase, tá vendo? Começou logo com o verbo. Mas que pessoa eu poderia colocar aqui? Lembra das pessoas do verbo? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Qual que caberia aqui? É nós? Nós costumo dizer? Não poderia. Então, qual que poderia entrar aqui? E a mesma coisa aqui. Os dois são iguais, as duas frases
vai ter a mesma resposta, a mesma pessoa do verbo. Vocês vão colocar essa pessoa aqui, tá? Além de indicar o tempo, presente, passado e futuro, os verbos indicam a pessoa a quem estão se referindo. Número 2. Leia as frases a seguir e circule no quadro a palavra que indica a pessoa a que os verbos estão se referindo. Escrevemos a Vossa Senhoria em nome da nossa cliente. Aqui, ó, começou também direto com o verbo. Então, qual a pessoa que caberia aqui? A pessoa, novamente eu vou falar. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Aí aqui, ó, tem algumas. E aí vocês vão circular a que cabe aqui e aqui. É a mesma pessoa, tá? Número 3. Observe os verbos destacados das frases, depois escreva em cada uma a pessoa a que o verbo se refere. Mesmo exercício, gente, na letra A, na letra B e na letra C. Você vai olhar para o verbo, que já está destacado, para facilitar também, né? E aí, antes desse verbo, o que caberia? Qual a pessoa caberia? Fui, ó. Caberia o quê? Eu fui. Eles fui, nós fui, você vai ter que ficar colocando aí para você saber qual pessoa que vai caber aí direitinho, corretamente, tá bom? Agora você, número 1. Leia as frases e complete com a forma verbal que esteja de acordo com a pessoa que se refere. Veja o exemplo. Os vizinhos fazem barulho. Como que ficaria o nós com esse verbo aqui, fazer? Nós fazemos barulho. E o eu? Eu, pontinho, pontinho, barulho. E o eles e o você, ok? Então, você vai aqui, ó, completar com o verbo. Tem que ser o fazer, tá? Não pode ser outro, é o fazer. Número 2, observe. Sam escreve uma carta, eu escrevo uma carta, nós escrevemos uma carta, eles escrevem uma carta. O que aconteceu com o verbo quando mudou a pessoa a que ele está se referindo? Olha aqui, ó. Escreve, terminou com é. Escrevo, terminou com o. Escrevemos, terminou com mois. Olha aqui. E o escrevem terminou com M, tá vendo? Então, vocês vão colocar aqui o que vocês observaram. O que aconteceu com esses verbos? Mudou o quê? A terminação, né? Mudou a terminação para quê? Para concordar com a pessoa do verbo, tá? Então, lá embaixo, variar a forma do verbo para indicar tempo ou pessoa é conjugar o verbo. O que nós fizemos aqui no número 1 e no número 2 foi conjugar verbo. Número 3. Releia o trecho e observe os verbos destacados. Segundo, não devemos nos esquecer de que são eles que vivem me acordando. A quem os verbos destacados estão se referindo? O devemos e o vivem, tá? Então, quando são, isso aqui é uma parte da cartinha do Sam, né? Segundo, não devemos nos esquecer quem não deve esquecer, né? Então, não devemos nos esquecer de que são eles que vivem me acordando, tá? Então, você vai colocar lá, devemos, é fulano e fulano. E vivem, é fulano e fulano, tá? Porque são pessoas diferentes. Não devemos nos esquecer, são e mais alguém. E vivem, eles que vivem. Quem é que vive acordando ele? Que ele disse na carta. Aí você vai colocar aí, ok? Pelos verbos, podemos identificar as pessoas a que eles se referem. Então, prestem atenção para responder essa questão aqui, tá? Caso vocês precisem de alguma dica, né, vocês podem colocar lá na plataforma que eu explico para vocês novamente, tá? Pelos comentários ou pelo e-mail.
Mas de qualquer forma, tentem fazer, vocês têm o gabarito, e aí vocês vão verificando se vocês acertaram, se vocês conseguiram ou não, tá bom? Bom, gente, a gente para por aqui. Um beijo para vocês, muitas saudades, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula, tá bom? Beijo, tchau!